Você já se sentiu tão sobrecarregado que parecia que o mundo inteiro dependia só de você? Que se você parasse por um segundo, tudo ia desmoronar? Pois é, esse é exatamente o cenário que encontramos em Êxodo 18. 13-27, Moisés, o grande líder do povo de Israel, estava vivendo esse tipo de pressão absurda. Ele tinha acabado de tirar o povo do Egito, estava liderando milhares de pessoas no meio do deserto, e agora, todo mundo vinha até ele com problemas, dúvidas, conflitos. Era Moisés para Caló. Ele não tinha descanso. E nesse momento, Deus usa alguém improvável para dar a Moisés um conselho que mudaria tudo e que ainda hoje pode mudar a forma como a gente vive, trabalha e serve. Então fica comigo até o final, porque o que vamos tirar desse trecho pode abrir seus olhos e aliviar o peso que você carrega. O texto começa dizendo que, no dia seguinte à chegada de Jethro, o sogro de Moisés, ele viu algo curioso. Moisés estava ali, desde cedo até o fim da tarde, ouvindo o povo, um por um, trazendo problemas, disputas, questionamentos, e Moisés resolvia tudo sozinho. Imagina só a fila que não era. Imagina a exaustão mental e emocional de julgar e aconselhar tanta gente por tanto tempo. E olha que Moisés não era qualquer um. Ele era o líder escolhido por Deus, aquele que falava com o Senhor face a face. Mas mesmo assim, estava cometendo um erro comum, tentar carregar tudo sozinho. E é aí que entra a sabedoria inesperada de Jethro. Jethro, ao observar aquilo tudo, não ficou calado. Ele disse algo que pode até soar duro, mas era necessário. O que você está fazendo não é bom, olha a coragem. Mas ele continua. Você vai acabar se desgastando, tanto você quanto esse povo que está com você, e aí vem a virada. Jethro diz que Moisés precisa delegar, que ele deve continuar sendo representante do povo diante de Deus, sim, continuar ensinando os caminhos e as leis do Senhor, claro, mas que precisa levantar líderes, homens capazes, tementes a Deus, honestos, para julgar os casos menores. Só os assuntos mais difíceis deveriam chegar a Moisés. Isso é sabedoria prática, é cuidado com a saúde física, emocional e espiritual do líder e do povo. E quantas vezes a gente, na tentativa de fazer tudo, acaba se esgotando, prejudicando até o que temos de mais sagrado? A lição aqui é clara e poderosa. Ninguém foi feito para carregar o mundo sozinho. Nem Moisés, nem eu, nem você. Deus nos dá missões, sim, mas Ele também nos dá pessoas ao nosso redor. E muitas vezes, o que precisamos fazer não é tentar ser heróis, mas aprender a compartilhar responsabilidades, aprender a confiar, aprender a formar outros. É assim que o reino cresce, é assim que a nossa vida se equilibra. E olha que incrível. Moisés, mesmo sendo um homem de autoridade, não ficou ofendido com o conselho do sogro. Ele reconheceu a sabedoria ali e obedeceu. Isso mostra humildade, mostra maturidade e mostra um coração ensinável. Você tem sido assim? Ou está insistindo em fazer tudo sozinho, se desgastando aos poucos? O versículo 24 é a virada da história. Diz que Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Isso é libertador. A partir desse ponto, Moisés conseguiu focar no que realmente era a missão dele: ouvir a voz de Deus, ensinar o povo e liderar com clareza. E os outros líderes cuidavam das demandas do dia a dia. O povo era atendido com mais agilidade, o sistema funcionava e todo mundo saiu ganhando. Muitas vezes a gente acha que dividir é perder o controle, mas na verdade dividir é multiplicar. Multiplicar força, visão, resultado e, acima de tudo, preservar a nossa sanidade. Quantas vezes você já não se pegou exausto, tentando ser tudo para todos? O texto de Êxodo 18 nos mostra que isso não é sabedoria menos, é peso desnecessário. E olha só como isso também se aplica à igreja e ao ministério, ao nosso trabalho e até à vida em família. Muitas vezes uma pessoa só quer resolver tudo. Cuidar da casa, das finanças, dos filhos, do trabalho, dos compromissos espirituais, e acaba se perdendo no meio da pressão. Mas Deus nos chama à comunhão, à parceria, ao serviço em conjunto. Quando a gente aprende a confiar nas pessoas certas, a treinar, a dividir, a ouvir conselhos menos, a vida flui. E mais, quando a gente ouve conselhos com humildade, como Moisés ouviu Jethro, Deus age com sabedoria por meio das pessoas ao nosso redor. A voz de Deus pode vir até por um sogro observador, como aconteceu aqui. E esse detalhe é precioso: Jethro não era israelita. Era um sacerdote de Midian. Mesmo assim, Deus o usou para trazer direção a Moisés. Isso nos ensina que precisamos estar atentos. Deus fala de várias formas. Às vezes Ele usa alguém que nem é da nossa bolha, alguém de fora, alguém inesperado. O importante é ter um coração aberto,
sensível, disposto a ouvir. Moisés estava tão focado em servir bem, que nem percebeu que estava se matando aos poucos. Foi preciso alguém de fora enxergar com clareza e dizer: "Ei, desse jeito, você não vai aguentar." E graças a Deus, ele ouviu. E seguiu. E tudo mudou. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem vivido como Moisés antes do conselho de Jethro, tentando carregar tudo sozinho? Ou você tem sido capaz de reconhecer seus limites, dividir responsabilidades e ouvir os conselhos certos? Essa história está na Bíblia, não só como um episódio curioso de organização, mas como uma aula de vida, de humildade, de saúde emocional e de liderança. Deus se importa com isso. E Ele quer que você viva leve, com sabedoria, com equilíbrio. Se essa mensagem falou com você, eu te convido agora a fazer parte dessa jornada com a gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixa o like nesse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E comenta aqui embaixo, o que mais te impactou nessa história? Você tem vivido mais como Moisés no início ou como ele depois do conselho? Eu vou adorar saber. E lembre-se, até os maiores líderes precisam de ajuda, e você não está sozinho. Até o próximo vídeo.